Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Tem início uma nova semana na Terra Santa de Israel. E como vocês podem ver, eu me encontro aqui na entrada da cidade velha de Jerusalém. O Shabat se encerrou há menos de uma hora. Naturalmente ainda tem poucas pessoas na rua. Mas eu queria convidar vocês para uma breve viagem. Mas que viagem é essa, Átila? É uma viagem, meus amigos, pela história, porque tudo que diz respeito ao povo judeu, tudo que diz respeito a Israel, envolve uma boa dose de história. E essa história começa num tempo em que todas as nações e todos os povos eram absolutamente pagãos e praticamente todas as sociedades praticavam, como vocês muito bem sabem, sacrifícios humanos. Rotineiramente, aquelas crianças que eram doentes ou indesejadas ou improdutivas, elas eram escolhidas justamente para serem objeto de sacrifícios por essas sociedades pagãs. E também as mulheres, porque afinal de contas, mulheres e crianças nessas sociedades eram no máximo consideradas, na melhor das hipóteses, como uma propriedade, e como tal, poderia ser utilizada de qualquer forma. De modo que esse era um mundo que, como vocês podem concluir comigo, não era um mundo no qual a vida representasse um grande valor. Na verdade, a vida mesmo, nesse mundo, que já foi o nosso mundo, poderia ser considerada quase como um esforço inútil. E nesse mundo, era muito difícil acreditar em algo diferente, né, das crenças pagãs que habitavam as sociedades dos milênios que antecedem a Era Comum. Admiravelmente, nesse mesmo mundo, no mundo de trevas, de obscurantismo, houve um homem que chegou por sua própria conta e risco à conclusão da necessidade da construção de um caminho diferente daquele que ergueu todas aquelas sociedades pagãs. E ele não só concluiu que havia um único Criador e que esse Criador era o responsável por toda a existência, como teve a coragem de percorrer um caminho absolutamente diferente de todas essas sociedades. E é evidente que, tendo descoberto, por seu próprio esforço, por seu próprio mérito, a existência de um Deus único, ele passou a viver conforme os princípios, os mandamentos divinos desse Deus que ele reconheceu como Criador de todas as coisas. Vocês sabem muito bem que esse homem era um só. Vocês sabem muito bem quem foi esse homem. Abraão Avinu. E Hashem fez com o nosso patriarca um pacto com um único homem. Veja que coisa incrível. Eu digo a vocês, se nós vivêssemos 2 milênios antes da Era Comum, um milênio em que viveu Abraão Avinu, e pudéssemos ouvir o que todas as nações que existiam naquela época teriam dito a respeito dessa jornada incrível de Abraão Avinu, o que vocês acham que nós ouviríamos? O que diriam essas sociedades? Muito provavelmente, na África e na Europa diriam a Abraão Avinu: isto que você quer realizar é uma loucura. Por quê? Porque o homem não pode escapar de seu destino. O futuro está delineado. Era o que acreditavam aquelas sociedades pagãs. Os egípcios teriam balançado negativamente as suas cabeças para o empreendimento de Abraão Avinu e teriam depositado sobre este caminho absoluta descrença. E os gregos? Os gregos contariam a Abraão Avinu a história de Prometeus e diriam a ele: desista. Na Índia,
que também era uma sociedade pagã que havia naquela época e segue existindo até os dias de hoje, o tempo era absolutamente sombrio, irracional, impiedoso. A verdade é que em todos os continentes Abraão Avino teria ouvido daqueles sábios, daquele segundo milênio antes da Era Comum, Heráclito, Lao Tse, quem sabe, Siddhartha Gautama. Não viaje, aguarde, construa a si mesmo através do rio da vida, reflita sobre o seu fluxo incessante e sem sentido. Era isso que Abraão Avino teria ouvido. Baruch Hashem, ele não ouviu. Baruch Hashem, já bastava Nimrod na vida de Abraão Avino, já bastou toda a dose de idolatria de seu pai. Abraão Avino foi um homem que delineou um curso radicalmente diferente de todas aquelas sociedades que existiam, não só daquela em que ele nasceu, mas também de todas que haviam sobre a face da terra. E a partir desse homem, de um único homem, delineou-se um povo diferente de qualquer outro povo que existia até então. Um povo que construiu uma história diferente da história de todas essas nações, cujo impacto, vocês sabem bem, sobre a humanidade foi, é e sempre será sem precedentes. O movimento está aumentando. Que povo foi esse, meus amigos? Nós, o povo judeu. E para que essa viagem possa continuar o seu caminho, é preciso que o nosso povo judeu, sobreviva. E para nós sobrevivermos, nós precisamos da terra de Israel. Foi aqui, na terra de Israel, que o Criador nos prometeu 1000 gerações, nos prometeu um futuro de serviço. E toda vez, bom, eu já poderia encerrar a minha mensagem aqui e dizer para vocês que os lados no conflito estão muito bem postos. Você pode escolher, estar conosco, o povo judeu, nós que descendemos desse homem que mudou a face da história humana, ou você pode ficar do lado do Hamas, da autoridade palestina, do povo palestino, seja lá o que isso for. Porque a verdade é que toda vez que nós temos um conflito deflagrado com os árabes, não importa os nomes que eles tenham, podem ser sírios, libaneses, jordanianos, egípcios, podem ser palestinos, mas toda vez que nós deflagramos um conflito, e é importante dizer, estamos lutando uma guerra que não queríamos lutar, se abre uma nova temporada de ódio antissemita, de caça aos judeus, onde quer que eles estejam. Foi como disse o líder do Hamas, disse ao mundo árabe: se você puder matar um judeu onde quer que você esteja, mate. Se você puder destruir uma sinagoga, destrua. Se você puder atacar uma de nossas embaixadas, ataque. Não importa se esse judeu nasceu ou não em Israel, não importa se ele é religioso ou não, se é de esquerda, se é de direita, não importa o seu recorte religioso, ideológico, social, rico ou pobre, mate um judeu. E não são apenas, evidentemente, os árabes que escondem o seu desprezo pelo povo judeu, por esse povo que, como eu descrevia anteriormente, caminhou essa longa jornada. O desprezo daqueles que nos odeiam e nos acusam de criar um regime de apartheid, de uma ocupação numa terra que é nossa, de agirmos como os nossos maiores inimigos no século XX, os nazistas, de um extremo ao outro do planeta. O antissemitismo é a linguagem de maior circulação, sempre foi assim. Entendam uma coisa, nós que nascemos no século XX ou que vivemos no século XXI, muitas vezes perdemos a nossa capacidade de compreender isso, mas a história humana sempre foi assim. E o fato de 21% da população israelense ser formada por muçulmanos
Não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença que eles estejam aqui, circulando entre nós, que vivem entre nós, que usufruam de tudo que nós construímos, que nós tenhamos dado a eles um lar que eles nunca tiveram nas suas nações de origem. Nada disso importa. Nós, o povo judeu, promovemos o apartheid na terra de Israel. Tudo é irrelevante. O fato de nós sermos a única democracia, que obviamente está muito longe de ser uma democracia perfeita, não importa. O fato de existirem partidos árabes com representação no Knesset, não importa. O fato de no governo anterior os árabes terem feito parte da coalizão que governou esse país por mais de 3 anos, também é irrelevante. O fato do Hamas ser uma organização terrorista que tem como único objetivo a destruição completa do Estado de Israel, ou seja, nos empurrar para a morte, como eles mesmos dizem, isso é irrelevante, isso nunca importou. O fato de todas as propostas de acordo que ao longo das décadas nós fizemos e tentamos, fazendo concessões contínuas para podermos chegar ao entendimento com essa população árabe, com seus líderes, foi irrelevante. Todas elas descartadas, todas as vezes, até quando nações árabes intervieram buscando um entendimento, elas foram descartadas. E a razão é evidente. Nunca foi a intenção da Organização para a Libertação da Palestina criar um Estado palestino na terra de Israel. Nunca foi essa a sua intenção. Mesmo que Yitzhak Rabin, desde 1995, ou mesmo antes, e depois dos sucessivos governos de Israel terem se esforçado ao máximo para alcançar esse objetivo, ele nunca se realizou, a paz nunca teve de fato colocado no horizonte possível. Nós estávamos nos enganando, o povo judeu estava se enganando. Por quê? Porque o objetivo do Hamas, e também era esse o objetivo da OLP, embora eles não digam mais isso abertamente nas organizações das Nações Unidas, é destruir o único Estado judeu que existe no mundo. Todo esse discurso, né, de que o problema é territorial, e de que nós temos assentamentos, né, de que nós não respeitamos o povo palestino, isso tudo é cortina de fumaça para um fato muito simples. Nunca esteve diante do nosso horizonte real a possibilidade da construção de uma paz com segurança para nós e também para essa população árabe. E eu faço questão de reiterar esse ponto, meus amigos, por quê? Porque não são poucos os que acusam Benjamin Netanyahu de responsabilidade por nós estarmos vivendo o que estamos vivendo. Vocês sabem, eu sou um judeu ortodoxo, eu não faço parte do Likud, eu não tenho compromissos, né, políticos com o Likud e nem com Netanyahu, mas é preciso resgatar a verdade. Netanyahu é um homem que tem toda uma vida dedicada ao povo judeu, um homem que foi ferido em combate. Ele era membro das Forças Especiais de Israel. Seu irmão morreu na Operação Entebbe. Ele perdeu eleições em diversas ocasiões e foi líder da oposição. E nem por isso quebrou a regra do jogo. Netanyahu nunca chegou ao cargo de primeiro-ministro, senão como resultado de sua própria habilidade política e das forças que com ele procuraram construir maioria no parlamento. Isso é parlamentarismo. E saibam de uma coisa, Netanyahu quer um Nobel da paz na sua prateleira. Vocês não acham que ele quer? Vocês não acham que se Obama, por exemplo, cometeu erros terríveis para alcançar esse objetivo, que nós estamos pagando por esses erros agora, porque Obama também queria um prêmio Nobel da Paz. Se Netanyahu tivesse vislumbrado qualquer possibilidade de nós construirmos uma paz duradoura com os palestinos, ele teria feito esse movimento, mas ele não fez, porque os fatos históricos não convergem nessa direção. Não havia nada que ele pudesse fazer. Você pode gostar ou não da forma, do modo de fazer política, de seu partido, suas ideias, mas o fato é que Netanyahu nunca foi responsável, nem direta nem indiretamente, pelo conflito com o povo palestino. Isso é uma bobagem.
Assim também, esse conflito não é motivado por razões religiosas, ou mesmo pela ação agora, como vem sendo dito por muitos, da extrema-direita. Aquilo que se chama de extrema-direita em Israel nada mais é do que um judaísmo nacionalista, um sionismo. É o velho e bom sionismo, aquele mesmo, liderado por Ben-Gurion e Golda Meir. Todas as advertências que esses grupos que historicamente se congregam em torno daquilo que se passou a chamar de extrema-direita em Israel, nada mais é do que aqueles que nos alertaram o tempo todo de que o resultado que nós teríamos com todas as concessões que nós fizemos não seria paz. E as últimas eleições em Israel catapultaram essa força política para a terceira força política eleitoral em Israel, porque as pessoas entenderam, né, que não existe a possibilidade da construção de um Estado palestino na terra de Israel. Não existem interlocutores. Além do ódio que é descarregado contra nós, desde sempre existe uma razão adicional para nós não conseguirmos lograr êxito na luta pela paz, para alcançar a paz. Os líderes do Hamas se tornaram bilionários. A guerra é algo extremamente lucrativo para essa gente, e foi sempre dessa forma que os árabes atuaram, né? No conjunto das nações que governam. Esse é o modelo de poder. Não existe no mundo árabe alguém que alcance o poder político sem o exercício da violência, e é sempre marcada pela corrupção. Gaddafi morreu bilionário, Arafat com certeza morreu bilionário, Saddam Hussein morreu bilionário, todos eles enriqueceram fortunas incalculáveis. E vocês sabem qual é a origem desses recursos? A origem é a miséria do seu próprio povo. A União Europeia abasteceu, a liderança palestina vem abastecendo há décadas, e esse dinheiro sempre utilizado, né, para enriquecer esses senhores da guerra. Nunca houve um diálogo verdadeiro, é sempre uma farsa, é sempre um embuste, é sempre uma fraude. Todas as tentativas não tiveram êxito e nunca terão, meus amigos, nunca terão. Nossas concessões, na verdade, só serviram para nos enfraquecer. E essa realidade vale tanto para o Hamas quanto para o OLP. Eu tenho visto nas redes sociais, né, muitas pessoas dizerem que o Hamas não representa o povo palestino. Ora, quem representa? Abbas, o mesmo que financia as famílias dos terroristas, que paga indenizações com centenas de milhões todos os anos para as famílias daqueles que eles chamam de mártires e que na verdade não passam de assassinos de crianças, de mulheres, de idosos, terroristas. São esses que representam a causa palestina? É claro que não, porque não há, né, no interior da sociedade árabe que se autodenomina Palestina um desejo, uma vontade verdadeira da construção da paz. Netanyahu disse recentemente que um povo é responsável pelo seu governo. É claro que ele está correto. Isso não vale para qualquer democracia liberal? Isso não vale para o Brasil? O povo não é responsável pelas suas escolhas, não foi no governo anterior, não foi no governo que está em curso. O povo sempre é responsável. E a sociedade árabe, autodenominada Palestina, também é responsável por não condenar os métodos, a via, o caminho, os meios para construir, teoricamente, um Estado palestino. E o Hamas, apesar de ter o controle de Gaza, desde 2006 nós nos retiramos, em 2005 eles chegaram ao poder em 2006, ou seja, lá se vão 17 anos. O que foi feito com recursos, centenas de milhões de dólares, que poderiam ter construído, né, de fato, no Estado palestino, universidades, hospitais, saneamento básico, construção de casas. Essa gente podia ter dado oportunidade ao seu povo.
E se isso tivesse acontecido, hoje não haveriam fronteiras entre Israel e a Palestina, assim como não existem fronteiras na União Europeia, assim como não existem fronteiras no Mercosul, nós poderíamos viver em paz, os nossos povos, e Jerusalém seguiria sendo uma cidade no qual muçulmanos, cristãos e judeus têm acesso livre para o exercício da sua liberdade religiosa. Mas o que faz Mahmoud Abbas? Promete mais de 3 milhões de dólares para os mais de 1.500 combatentes mortos do Hamas nesse conflito que teve início no dia 7 de outubro. Quem é que paga por isso? Quem é que paga essas indenizações às famílias dos mártires palestinos? É a União Europeia, sobretudo a Noruega. Vejam, uma nação, né, que alcançou um padrão de sociabilidade extraordinário na educação, na saúde, nas relações políticas. Eles financiam, né, o terror em Israel, mas eles fazem de conta que o dinheiro, que todo esse aporte financeiro que é feito aqui nas mãos dos palestinos é destinado a pagar, né, pelo funcionamento das escolas palestinas, né, pela construção de casas para a população. Mas a verdade é que a maior parte desses recursos são utilizados o quê? Para pagar recompensas. Recompensas àqueles que nos matam, aqueles que lançam a sua vida numa fúria odiosa contra o povo judeu. E a autoridade palestina tem centenas de milhões para financiar todos os anos o terrorismo. Se esses canalhas não tivessem à sua disposição tanto dinheiro, com certeza muitos dos mártires palestinos pensariam um pouco mais de calma a ideia de se imolar, né, de se suicidar no ato terrorista. Infelizmente, é preciso dizer que a União Europeia não está sozinha. Os Estados Unidos também financiaram e continuam financiando indiretamente mais de 150 milhões pagos por ano apenas às famílias dos terroristas. É um negócio, mas é um negócio para quem? É um negócio para a causa árabe, é um negócio para aqueles que vivem no luxo, no Catar, como é o caso das lideranças, das principais lideranças, dos principais comandantes, né, do Hamas. Israel deve imediatamente congelar todos os impostos que repassa a autoridade palestina, porque eles nunca cumpriram os acordos de Oslo. Nós entregamos armas a essa gente para eles formarem uma polícia, e esses policiais muitas vezes estão envolvidos em atentados terroristas aqui dentro do Estado de Israel. E nós ouvimos muitas vozes falarem em paz, porque é sempre muito fácil, muito bonito falar em paz, mas nós sabemos que sem a destruição do Hamas é impossível. O governo brasileiro, que preside o Conselho de Segurança da ONU, apresentou uma resolução, ele quer a paz. Mas veja, ele não condenou o terrorismo. É preciso dizer que sem a eliminação do Hamas não haverá paz. Isso é uma visão idílica, chega a ser ingênua, porque o conflito em Israel não é como em outros países. Vejam, é possível uma mesa de negociação, Putin, Zelensky, as Nações Unidas, o Brasil ou qualquer outra nação como mediadora chegarem a um acordo. O que Putin quer? Que a Ucrânia não faça parte da organização do Tratado do Atlântico Norte. É simples, direto e fácil. Ele não quer bases de lançamento, né, da OTAN dentro do território ucraniano. Se Zelensky tivesse assumido esse compromisso desde o início, não teria havido guerra. Ou seja, é possível duas nações, mesmo que se encontrem numa guerra encarniçada, chegarem a um entendimento, e isso vale para todos os conflitos militares no mundo, mas não vale para Israel. Por quê? Porque os nossos inimigos não querem nos derrotar em campo de combate, os nossos inimigos querem nos matar, eles querem varrer Israel do mapa das nações do mundo, e evidentemente isso nós jamais vamos poder aceitar. Portanto, a proposta teve que ser vetada
né, pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU, porque considerar o Hamas como uma organização terrorista é uma premissa para que se possa buscar o entendimento, embora eu particularmente não acredito em nenhuma forma de entendimento. Eu acredito que o exército de Israel deve avançar sobre Gaza e nos livrar definitivamente do Hamas. Talvez depois disso nós possamos sentar à mesa para negociar alguma coisa, possamos encontrar caminhos para reverter essa história de ódio. Mas certamente, enquanto o Hamas operar 40 mil soldados dentro do território de Gaza, isso não será possível. De modo que todas as tentativas de paz foram frustradas, falharam e continuarão falhando, porque não é da natureza dos árabes a busca pelo entendimento, não é da natureza dos palestinos a busca pelo entendimento. Os únicos responsáveis pela guerra são os líderes palestinos. A oposição em Israel não é responsável, o governo em Israel não é responsável, as forças ideológicas dos mais diversos espectros existentes em Israel não são responsáveis, razões religiosas não são responsáveis. A única responsabilidade é da sociedade palestina. E é óbvio que existe um xadrez geopolítico na região. É evidente que os Estados Unidos têm os seus interesses, a Rússia tem os seus interesses, a Liga Árabe tem os seus interesses, não sejamos ingênuos, mas isso não significa que Israel faça parte disso, como parte de seu desejo, de seu interesse. O nosso interesse é um só, enquanto povo, sobreviver, manter a todo custo a existência do Estado de Israel. A nossa aliança estratégica com os Estados Unidos foi uma necessidade de Estado, razões de Estado, porque foi a única nação que estendeu a sua mão, em alguns momentos, não sempre, né? Em alguns momentos estendeu a sua mão para o nosso povo e nos apoiou quando era necessário, de modo que Israel é uma nação que poderia ter, né, promovido intervenções militares. Nós poderíamos ter ajudado a derrubar o regime de Assad na Síria. Pouco esforço militar e nós teríamos derrubado Assad, que é o inimigo nosso, país com o qual nós nunca conseguimos celebrar um acordo de paz, mas Israel não interferiu. Israel poderia ter, né, permanecido no Líbano e destruído completamente o Hezbollah e livrado o Líbano do Hezbollah, mas isso também nós não fizemos. E quando Saddam Hussein nos atacou, na Guerra do Golfo, Israel poderia ter promovido também ataques militares contra posições do exército iraquiano, mas nós também não fizemos isso. Por que Israel age dessa forma? Porque nunca foi interesse de Israel. Nós somos uma nação pequena, com poucos recursos. Não temos interesse em intervir nas realidades, nem locais, nem regionais, nem globais. Israel só quer paz. E é exatamente o que nós mais desejamos, que nós nunca conseguimos alcançar. Preciso que essas questões estejam muito claras, né, para cada um de vocês, porque nós estamos sendo desafiados agora nas redes sociais, nas ruas, em todas as partes, em defender o Estado de Israel. Aquelas imagens, a maior parte delas fake, produzidas por Palio-Udo, que mostram criancinhas, né, de pais que perderam suas vidas. Mas é engraçado, eu vejo as imagens de Gaza e eu vejo a destruição que a IDF, a Força Aérea Israelense, produz, mas eu não vejo pessoas em volta dos prédios procurando sobreviventes. Por quê? Porque elas todas se retiraram. Porque o exército de Israel é o mais ético do mundo, é o exército que mais se preocupa em salvar a vida de civis, porque eles avisam que aquela infraestrutura vai ser destruída porque naquele prédio se esconde uma base do Hamas de lançamento de mísseis, ou quem sabe no subterrâneo estão guardados arsenais que vão ser utilizados contra o nosso exército quando nós iniciarmos a invasão terrestre. O exército de Israel faz um esforço que nenhum país do mundo faz. A Rússia, quando bombardeia a Ucrânia, avisa os moradores: olha, vocês sabem que nós vamos bombardear. Alguma vez o Reino Unido, a Grã-Bretanha fez isso?
com seus inimigos ou mesmo os Estados Unidos, né? Alguma vez, alguma nação do mundo poupou a vida de civis inocentes? Os aliados lançaram bombas sobre a Alemanha incessantemente, matando centenas de milhares de civis alemães. Israel não fez isso. E nós tínhamos razões ainda maiores para fazer isso contra a população palestina do que as nações que se aliaram para vencer o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Portanto, meus amigos, temos muita clareza, né? Temos muita clareza dessas coisas desconfortáveis que eu me obrigo a dizer para vocês nessa noite. Temos muito claro disso, porque a paz só terá alguma chance se nós destruirmos completamente o Hamas, porque isso também será uma sinalização muito clara para a autoridade palestina, para que ela pare de financiar o terror na terra de Israel, porque senão ela terá o mesmo fim que o Hamas vai ter em alguns dias, quando nós encerrarmos, né, o que a IDF pretende fazer no território de Gaza. E eu quero concluir dizendo a vocês que estudem muito a história de Israel, porque se eu for questionado a respeito do conflito da Índia e do Paquistão na Caxemira, eu não sei o que dizer. Eu não sei quais são as origens desse conflito, eu não sei exatamente o que eles disputam, mas acerca de Israel e do Oriente Médio, todo mundo é PhD, todo mundo tem opinião, todo mundo acha que sabe o que é melhor, né? Para os palestinos e para o povo judeu. Não existe conflito no mundo que mobilize mais as pessoas do que o conflito na Terra Santa, mas são raras aquelas que de fato compreendem as origens do conflito e sobretudo as razões pelas quais ele nunca se encerra. Mas nós vamos encerrar isso, nós vamos dar um passo definitivo para encerrar esse processo, sabe para quê? Para que o nosso povo possa vir aqui, tirar lindas fotos, declarando seu amor por Jerusalém, e para que a nossa cidade santa possa continuar aberta a todos os povos que amam o povo judeu, que amam Israel, meus amigos. Shavuot Tov.